Igreja Católica Apostólica Romana. Quem só escuta falar sobre ela não tem ideia do tamanho do sacrifício, da quantidade de sangue e de lágrimas derramadas para que essa instituição hoje estivesse de pé e resistisse nesses 2000 anos de história a todos os ataques possíveis e imagináveis. Mas isso é totalmente aceitável, pois quem poderia supor que alguns homens humildes, muitos analfabetos e simples pescadores edificariam uma igreja? Igreja essa que nasceria dentro do Império Romano e, posteriormente, conquistaria esse mesmo império e o mundo. Império esse que era o maior da antiguidade e um dos maiores de todos os tempos. Mas como exatamente essa história começa? Essa história começa nas margens do Mar da Galileia, onde Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, escolheu aqueles que deveriam levar a salvação para todos os povos por meio da sua igreja. Igreja que tem em seu maior símbolo a cruz, o símbolo daquela que parecia ter sido a sua primeira derrota, mas que foi a sua maior e permanente vitória. Jesus, antes de morrer e ressuscitar para a vida eterna, disse a esses mesmos homens: Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Dito e feito, os santos apóstolos saíram pelo mundo, levando o catolicismo com eles. Mas o primeiro obstáculo dessa missão seria gigantesco, do tamanho de um império. Império esse que, desde os tempos de Nero, seria hostil ao catolicismo e à sua missão. E no tratamento a esses enviados de Deus não seria diferente. A grande maioria deles foi martirizada das formas mais cruéis e brutais possíveis. André, Mateus, Tomé e Simão. Somente João teve um fim de vida em paz e morreu de forma natural. Todos os demais foram brutalmente martirizados. Mas um em especial merece a nossa atenção: Pedro, que se negou a ser crucificado como seu Senhor e pediu que seu corpo fosse pregado de cabeça para baixo, sendo assim atendido e morto no local em que hoje seria a colina do Vaticano em Roma. Vaticano esse que sempre seria governado pelos seus sucessores, os papas. E assim a igreja cresceu e prosperou. Prosperou pelas mãos de Santo Inácio e, edificando os fiéis, estavam São Clemente e São Policarpo, além do próprio Santo Inácio, que escreveram o que ouviram da boca dos apóstolos, passando assim adiante o Evangelho de Cristo, além, é claro, de defenderem a igreja dos ataques dos pagãos. Mas a mão pesada do Império Romano desceria com toda a força sobre o catolicismo primitivo. Nero, Trajano, Adriano, Marco Aurélio e Maximiliano o Trácio. Todos entregaram uma brutal perseguição aos cristãos, uma mais violenta do que a outra. Torturas incessantes, entregues a animais selvagens ou crucificados em vias públicas. Tudo que estava ao alcance dos sádicos imperadores foi usado para destruir a Igreja de Cristo. Durante gerações, homens, mulheres, idosos e crianças, uma multidão incontável de santos, muitos anônimos e que só Deus sabe seus nomes, derramou seu sangue por Cristo. Mas graças a esse mesmo Deus, muitos também foram conhecidos e são lembrados até hoje. Irineu, Lourenço, o santo que debochou dos seus carrascos, Bárbara, que teve um dos destinos mais brutais entre todos os martirizados, Perpétua e Felicidade, Ágata e o pequeno Tarcísio,
padroeiro dos coroinhas. Mas outros, muitos outros ainda viriam no que seria a última e pior perseguição de todas, a de Diocleciano. Sebastião, Inês, Cipriano, Cristóvão. E depois de tanto sofrimento, eles venceram. Com a cruz à sua frente, eles venceram e tudo mudou. Mas por que tudo mudou? Mudou, pois o Deus que nunca dorme, cansado de tanta violência, envia ao imperador pagão um sinal do céu. Um sinal que conduz esse mesmo imperador, Constantino, à vitória. E que sinal era esse? O Cristograma. As duas primeiras letras de Cristo em grego, Chi-Rho. Além disso, uma voz disse a ele, em hoc signo vinces, que significa, com este sinal vencerás. Então, a partir disso, como Deus dá a vitória a Constantino, ele nos dá a liberdade de religião. E de religião perseguida, o cristianismo torna-se afavorecida dentro daquele mesmo império que fez sangrar tantos mártires. Fato incontestável é que o sangue dos mártires viria a ser a semente para novos fiéis, e assim foi feito. No começo, religião de gente humilde e escondida nas catacumbas, contra tudo e contra todos, a igreja cresceu. Mas, quanto mais ela crescia, mais era agredida, e quanto mais era agredida, mais ela se expandia. Uma vez derrotado o grande império, o próximo desafio demandaria outro tipo de coragem, a coragem intelectual. Surgia a crise ariana, a primeira grande crise da história da igreja, que durante 50 anos tentou vencer a fé católica, mas os inimigos da igreja não contavam com um santo na linha de frente dessa batalha, Santo Atanásio, que fez a verdadeira fé prevalecer, expondo a verdade, verdade com V maiúsculo, com clareza e precisão. Mas o império, que durante 250 anos tentou destruir a igreja, desmorona, levando com ele um mundo antigo. E nesse momento, a igreja assume o protagonismo que antes era dos romanos. Santo Agostinho aponta o caminho correto, conduzindo a barca de Pedro durante o furacão bárbaro. E contra esses mesmos bárbaros brilha a figura de São Leão Magno, que enfrenta, de peito aberto, nada mais nada menos do que Átila o Huno, o flagelo de Deus. E após a igreja se lançar, cheia de coragem, para converter esses mesmos bárbaros, ocorre o batismo de Clovis, rei dos francos, nascendo assim a filha mais velha da igreja, a França. Mas não para por aí. A Irlanda é convertida por São Patrício. Santo Isidoro dobra os visigodos e Santo Agostinho da Cantuária converte a Inglaterra. Mas evidentemente que esse pedaço da história da igreja tão bonito e tão corajoso não terminaria sem a maior das coragens, o martírio, que ocorre quando São Bonifácio penetra as densas florestas da Alemanha, convertendo milhares e, por fim, derramando seu sangue por Cristo. Mas, evidentemente, não podemos nos esquecer que o mundo ainda era extremamente hostil, extremamente bárbaro, e a cultura que esse mesmo mundo precisava para se estabilizar nasceu dos milhares de mosteiros erguidos por São Bento. Só que o mundo cristão seria sacudido mais uma vez, e metade dele submergiu a uma nova ameaça, os sarracenos. Mas agora foi a vez da Espanha barrar o avanço do inimigo, enquanto na França, Carlos Martel salvava o mundo na Batalha de Poitiers. Já no 8º século, Carlos Magno é coroado imperador pelo Papa São Leão III, e apesar de ter edificado um glorioso reinado, após a sua morte, a Europa cristã e a própria igreja mergulham em uma crise que parecia não ter fim,
Só que a salvação viria de um mosteiro do sudoeste francês, e assim os monges de Cluny renovam a vida religiosa. Dessa forma, uma sociedade antes violenta e bárbara era aos poucos modificada, estruturada e moldada à sombra da cruz. Nascia assim a cristandade, civilização cristã que durou dos séculos XI ao XIV, uma época em que as nações eram guiadas pelo espírito do Evangelho. Época de São Domingos, de São Francisco de Assis, uma época de grandes reis, mas não só de grandes reis, mas de grandes reis santos, como São Luís da França, Fernando de Castela na Espanha e Santo Henrique na Alemanha. Época também do monge considerado o homem mais poderoso do século XII, São Bernardo de Claraval, e de Inocêncio III, o papa mais poderoso de todos os tempos. Época também das catedrais e das faculdades. Paris, Bolonha, Cambridge, todas produtos dos homens que tinham os seus pés fincados na terra, mas os olhos voltados para o céu. Não nos esqueçamos de outro tipo de monumento, o monumento intelectual. Nesse campo, brilha a estrela de São Tomás de Aquino, primeiro homem a unir fé e racionalidade, e que, inclusive, através das suas 5 vias, provou que Deus existe. Mas a barca de Pedro nunca navega em mares tranquilos, e o século XV traria uma terrível crise que só seria solucionada por um santo improvável. Improvável, pois nada na sua vida indicava o que ele viria a construir, Santo Inácio de Loyola, que com os seus jesuítas recupera o que fora perdido. Além de São João da Cruz e José de Anchieta, que foi um dos fundadores da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, sendo o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta nascido nas Ilhas Canárias, sendo também o autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros autores da literatura brasileira. Já na Itália, São Felipe Neri não nos deixava esquecer o que era ser cristão, enquanto na Suíça, São Francisco de Sales e na Alemanha, São Pedro Canísio recuperavam as ovelhas desgarradas. Voltando à França, São Vicente de Paula renovaria a igreja. E no Oriente, São Francisco Xavier convertia mais pessoas ao cristianismo do que qualquer outro missionário desde São Paulo. Após um glorioso século XVII, chega a Era das Revoluções. O ódio ao catolicismo nessa época pode ser exemplificado na violação da Basílica de Saint-Denis e na frase de Jean Meslier, atribuída erroneamente a Voltaire. O ódio parecia engolir a obra de Cristo, mas Deus, como em todos os outros períodos da história, nunca abandona a igreja, nos dando São Luís de Montfort, Santa Verônica e Santo Afonso de Ligório, além de Santa Margarida Maria Lacoque. Mas enquanto o mundo se secularizava, mais homens de coragem Deus enviava à sua igreja. Gregório XVI, Pio IX, São Pio X, Leão XIII, autor das mais importantes encíclicas de todos os tempos, incluindo a primeira lei trabalhista do mundo, a Rerum Novarum. Também nesse período, a igreja perdia os estados pontifícios para a Revolução, se expandia até as distantes ilhas do Pacífico e o poderoso reino católico do Congo se desfazia. Mas o século XIX ainda nos traria muitas alegrias através de São João Bosco e seus salesianos e de São João Maria Vianney, o maior confessor da história. E escondida em um Carmelo no norte da França, a glória e a humildade de Santa Teresinha brilhavam sobre o mundo moderno. Além disso, Lourdes e em Fátima, os corações agitados dos católicos
seriam acalmados. Entramos definitivamente no século XX, um século onde o modernismo, já plenamente combatido pela Igreja, e as perseguições aos católicos e cristãos ganhariam força. Foi o século das grandes guerras, sendo que na segunda brilha a figura de Pio XII. E em um dos momentos mais críticos da história da humanidade, a Igreja salvou, resgatou e diminuiu o sofrimento de milhares de pessoas. É o século também do controverso Concílio Vaticano II, do avanço da secularização na Europa, mas também de uma África católica pujante, sendo também o século de santos, como Padre Pio, o único padre até hoje a ter as chagas de Cristo. Além dele, podemos destacar São José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei. Mas voltando a falar de papas, podemos citar o Papa Bom, São João XXIII, e um certo Papa polonês, Karol Wojtyła, que ajudou o mundo a se libertar das garras do comunismo. Logo após João Paulo II, tivemos o maior teólogo do século XX, Joseph Ratzinger. E depois dele, pela primeira vez, tivemos um Papa latino-americano, o Papa Francisco. Não poderíamos nos esquecer jamais também dos grandes cientistas católicos que, ao longo de toda a história da Igreja, fizeram do desenvolvimento científico aliado à fé em Cristo algo não só possível, como plenamente realizável. Podemos citar o frade agostiniano Gregor Mendel, biólogo, botânico e que desenvolveu as bases da genética moderna. Além do astrônomo e matemático Nicolau Copérnico, podemos citar também o bispo Nicolaus Steno, pioneiro nos campos da anatomia e da geologia. Além do jesuíta, matemático, físico e inventor alemão, pioneiro nas ciências naturais, Athanasius Kircher. Não podemos nos esquecer também dos monges que aproveitaram terras incultas e desabitadas, como, por exemplo, 1/5 de todo o território da Inglaterra, cobertas de florestas e cercadas de pântanos, trabalhando nessas mesmas terras com imensa determinação, transformando locais que eram fontes de doenças e imundícies em férteis terras cultivadas. Além do que, foram esses mesmos monges que tornaram a nossa vida mais leve e mais saborosa, já que é deles a criação da cerveja. No campo do direito, a atacada Inquisição não só criou o direito internacional, como foi um verdadeiro tribunal da misericórdia. Mas se a gente fosse continuar com cada feito da Igreja, esse vídeo nunca ia terminar. E a gente precisa terminar por aqui essa narrativa, mas jamais a história da Igreja, que só se encerrará com o fim do mundo, com o fim dos tempos, pois essa foi a promessa de Cristo. E apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as turbulências, é na promessa dele que a gente deve crer. As portas do inferno jamais prevalecerão.